O Bahia fica na sexta posição, tá? Permanece com seus 37 pontos. O Botafogo soma um ponto, vai a 40. É o quinto colocado. O Botafogo já com 24 jogos. A gente vai virar a página para ver então a situação do Grêmio e do Vasco. O Grêmio é o 11º com 29. O Vasco vai a 27. Rafa, se a minha calculadora não estiver errada, 27 menos 2 dá 5, certo? Então o Vasco abre 5 pontos de vantagem ali para a zona do rebaixamento, que é uma folga até considerável para quem já passou sufocos maiores nessa competição. Então, direto lá para o Rio de Janeiro, porque o Rafa avalia para a gente o quão importante foi, né, Rafa? O Vasco voltar a vencer em São Januário e somar, então, mais 5 pontos nessa tabela de classificação. Bom dia. É isso, Bruno. Bom dia para você, bom dia, Mari, bom dia, Silas, bom dia ao Fã de Esporte conectado com a gente. Território hostil, é assim que o torcedor costuma chamar São Januário, mas não vinha acontecendo aquilo que o Vasco pretendia na temporada e há 130 dias não conquistava uma vitória jogando no seu caldeirão, no seu estádio. Ontem a virada sobre o Bahia 3-1 foi determinante para muitos aspectos. O principal deles, essa distância de 5 pontos em relação ao Z4. O Vasco está com 27 pontos ganhos, faltam 14 jogos em disputa e pela matemática e a frequência do Campeonato Brasileiro, com mais 6 vitórias, o Vasco afasta qualquer risco de queda para a Série B, isso do ponto de vista matemático, atingindo aí os tais 45 pontos. Esse é um aspecto. Outro aspecto, ontem completou um mês que o Vasco tinha perdido pela última vez, né? De lá para cá são 6 partidas, contando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, 4 empates e 2 vitórias. É seguramente um momento de mais estabilidade do comando do técnico Fernando Diniz, que se destacou na entrevista coletiva exatamente por esse lobby que fez para Felipe Coutinho, craque do jogo de ontem, autor do primeiro gol, participou ativamente em praticamente todos os lances de ataque do Vasco no primeiro e no segundo tempo, foi substituído aos 36 minutos da etapa complementar, saiu ovacionado pelos pouco mais de 16 mil torcedores que compareceram aqui ontem em São Januário, e fica essa expectativa se Carlo Ancelotti vai lembrar de Felipe Coutinho para as próximas listas de amistosos para a seleção brasileira. Lembrando que já tem convocação no próximo dia 1º de outubro, quarta-feira da semana que vem. Enfim, um momento de mais estabilidade, mas, segundo discurso dos próprios jogadores, pés no chão. Afinal de contas, o Vasco ainda tem muito para caminhar no Campeonato Brasileiro para poder adquirir a tal segurança matemática na tabela, Bruno. Isso, a segurança e depois a confiança para a Copa do Brasil lá em dezembro. Obrigado, Rio. Ter o mínimo de esperança, mais uma vez, de quem sabe fazer uma temporada, primeiramente, tranquila dentro do Campeonato Brasileiro e pensar na evolução visando a semifinal da Copa do Brasil. Acho que sábado vai ser um jogo até mais difícil, tá? Até mais difícil do que o jogo de hoje. O Cruzeiro é uma equipe letal, o Cruzeiro é uma equipe que tem uma transição rápida que é a mais venenosa do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Além de ter a confiança de tudo que está passando, de ter o artilheiro do campeonato, de ter um camisa 10 que joga muito também, que é o Matheus Pereira, de ser uma equipe que joga até mais sem bola do que com bola, vai ser difícil. Mas vai ser difícil para eles também. Vai ser difícil para o Cruzeiro também. Vai ser difícil porque o Vasco tem se formado um time, tem se maturado uma equipe e tem ganhado confiança. E ainda vai ter a volta do Robert Renan, ainda vai ter outros jogadores um pouco mais descansados, assim. Imagino que o Nuno vai ser bem preservado, talvez até para o próximo jogo já pensando sem até os treinamentos. E você tem um Coutinho jogando muita bola. A gente vai falar sobre uma situação delicada, que é a atuação do Verratti, mais uma vez muito abaixo do esperado hoje, muito abaixo. E a gente também vai debater isso aqui. E muito mais para vocês. Então, se você quiser participar aqui da live do canal do Pedrosa, deixe seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal do Pedrosa. E lembrando, ele vai ser escorraçado na pelada. Qualquer time. Se você tiver um time... Se eu fizer uma besteira dessa lá na Copa Sérgio, da Casa TV, o vagabundo vai falar, porra, o Pedrosa entregou o gol. Tá de sacanagem. Entendeu? Então, não tem nada a ver com o Diniz. E eu já falei aqui em algumas oportunidades. Até quando tem a ver, que é quando há um risco muito maior sendo corrido, por conta do estilo de jogo do Fernando Diniz, que é uma bola mais apertada, o time tá acima e aí o cara tenta tocar de novo e tudo mais. Até quando tem a ver, o Diniz ele consegue acertar mais do que errar. O Vasco faz mais gols porque sai jogando a la Diniz do que toma gols porque sai jogando a la Diniz. E não foi o caso de hoje. Não foi o caso de hoje.
O caso de hoje foi exclusivamente um erro de um defensor que jamais pode cometer aquele erro, que é um passe de 3 metros. E aí o Hugo Moura, que já estava escorregando dentro da partida, escorregou de novo, mas não teve culpa nenhuma. A culpa ali é do Lucas Freitas. Do Lucas Freitas, que acaba errando. Ponto. Ponto. Não tem absolutamente nada a ver com o dinizismo. Zero. Zero. É só você assistir futebol. Se você assistir futebol, você vai perceber que aquilo ali acontece com vários e vários jogadores. Mas com o Vasco é mais frequente, infelizmente. Então, o Vasco entregou o gol para o Sanabria e a partir daquilo ali, o time continuou jogando. Eu concordo muito com uma fala do Fernando Diniz, em que ele disse que esse time se abatia muitas vezes quando estava jogando e tomava gol, e era verdade, é fato, Diniz. Não é uma máxima não, tá? O Vasco tomava gol e o jogo acabava. Mas isso, obviamente, pode ter muito a ver com o treinamento, pode ter muito a ver com o mental. Eu acho que o Vasco melhorou em vários aspectos com o mental, até com a casca, tá? Do jogo que o Fernando Diniz cita muito bem, é muito claro como o Vasco evoluiu pós-Copa. É muito claro, assim, em vários aspectos do jogo. E dentro dessa evolução, tiveram erros. Dentro dessa evolução, você tem que errar para você acertar no próximo. E o Vasco melhorou, principalmente nesse equilíbrio que o Fernando Diniz pregou, com os jogos, com os erros, com os acertos, com a melhora, com o treinamento. Eu vi um amigo falando sobre a questão física, e eu vou responder depois até no Superchat também. A questão física melhorou, cara, porque o Diniz é um cara que exige. O Diniz treina 2 horas e meia, gente. Todo dia. 2 horas e meia todo dia. Não tem pouco treino com o Diniz, tem muito treino com o Diniz. Isso aí, quando contrataram o Diniz, era fato. Todo mundo que fala que trabalhou com o Diniz fala, eu chego em casa esgotado, estatelado. Por quê? Porque ele pode estar se desgastando no treino, mas quando ele chega no jogo, meu irmão, ele vai voar, pô. Ele vai voar. Ou vocês acham que o crescimento também do Felipe Coutinho não tem a ver com o Diniz? Tem totalmente a ver com... Hoje o Felipe Coutinho estava arrancando. Além dele ter feito um jogo absurdo, ele arrancou com a bola hoje. Coisa que ele não faz há muito tempo. Porque ele encontrou o auge físico dele, com a idade que ele tem, novamente. 40 jogos. 40 jogos na temporada. E ele vai jogar mais uns 10 aí, tranquilamente. Tranquilamente. Tá? Então, cara, quando a gente volta para o que o Vasco fez no primeiro tempo, tem muito a ver com o Diniz. O trabalho tático, o trabalho técnico e o trabalho mental que foi implantado nessa equipe. Ele vai muito bem, inclusive quando ele tira o Lucas Freitas e coloca o David, que é uma substituição que ele faz frequentemente, mas ele vai muito bem porque ele vai rapidamente. O Vasco empata o jogo ainda no primeiro tempo. É aquele empate que faz o time ter a sensação de, opa, no segundo tempo a gente vai continuar pressionando, a gente vai continuar em cima, a gente vai continuar ganhando as bolas, tendo uma superioridade numérica, e a gente vai conseguir virar o jogo. Mas é lógico, esportiva, e isso dá a resposta em campo, é muito legal. E isso tem acontecido com o Vasco. Tanto é que esse time tem engrenado. E só de estar na semifinal, ganhou quase 10 bilhões de reais. Foi isso que aconteceu. Então, o empréstimo que o Vasco está tentando pegar, ele é para pagar contas sim. Ele é um empréstimo nunca é bom, mas que ele já estava previsto para que o Vasco continuasse equilibrando as contas. A não venda do Ryan, ela implica nisso também. Se o Vasco tivesse vendido o Ryan, muito provavelmente seria ali por esse valor também, naquela época, 12 milhões de euros, 13 milhões de euros, 14 milhões de euros, 15 milhões de euros, no máximo, naquela época, e chegaria ao valor do empréstimo que o Vasco está tentando. Agora, você segura o Ryan não pode sair daqui por menos de 20. Não pode sair daqui por menos de 20, tá? Então, eu acho que a escolha foi correta. O Ryan ficar foi correto. O Ryan vale muito mais hoje. Mas o que eu posso dizer para o torcedor do Vasco não tem nenhuma venda encaminhada. Se no final do ano tiver uma proposta sedutora para ele e para o Vasco, é muito difícil segurar, mas isso não quer dizer que ele vai sair também. No momento é isso. Tá? No momento é isso. Então, é essa a notícia que eu tenho para dar sobre o Ryan. E a princípio é isso. A princípio é isso. Em breve, novidades. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho também sobre Vasco da Gama e Bahia, 3-1 para o Vasco de virada, mas no sábado já tem um confronto muito importante. É Vasco da Gama e Cruzeiro que está na terceira colocação, tá brigando ali pelo Brasileirão, e o Vasco da Gama tem que vencer. Porque se vencer o Cruzeiro, o Vasco vai para 30 pontos
E aí aquela conta que o Rafael Marques na ESPN falou de 6 jogos viraria 5. E aí, por exemplo, o Vasco pode ganhar 4 jogos, empatar 3, que dá a mesma coisa. Então, assim, eu começo vendo o horizonte que o Vasco tem condições reais de brigar por coisas maiores no Brasileiro. Se vencer o Cruzeiro, a maneira que a pessoa vai enxergar o Vasco na competição vai ser totalmente diferente. O Vasco tem confrontos diretos ali, teoricamente, né, com Vitória, Juventude, tudo isso em casa. Se o Vasco vencer esses times em casa, já é mais pontos ali somados. Tem Vasco e São Paulo, Vasco e Inter. Então tem vários jogos ali que eu vejo que o Vasco tem condições sim de vencer no Brasileirão. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto. É nóis! Fui!